pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, iniciando mais uma disciplina do curso de Administração. Meu nome é Luciana Basante, eu sou bacharel em Administração, sou especialista em Relações Internacionais, especialista em Gestão da Qualidade e Produtividade e especialista também em Gestão de Qualidade e Segurança de Alimentos. E nós vamos começar agora a competência 1, conhecer os instrumentos de produção. Mas atenção, produção não é só indústria. Quando a gente ouve a palavra produção, a gente imagina logo aquele conceito de manufatura, um conceito fabril, muita gente andando, carregando caixa, paleteira, caminhando, caminhões passando. E na verdade não está tão longe desse conceito não. Você pode estar se perguntando agora, o que a disciplina de produção tem a ver com a administração? Na verdade tem muita coisa a ver, e é isso que a gente vai conhecer nessa primeira competência. A disciplina produção e o conceito de produção realmente tem sua evolução histórica ligada à evolução da indústria, mas não são a mesma coisa. Você pode ter técnicas e processos de produção em qualquer área da sua empresa, seja realmente na área fabril, seja no escritório, seja num serviço. Então existe produção em todos os tipos de empresa, não só nas indústrias. Vamos começar a discutir um pouco a evolução histórica da produção. Desde que os homens começaram a fazer grandes monumentos que até hoje existem, hein, pessoal, como a Muralha da China, as próprias pirâmides, já existia um processo de produção, já existia o conceito de produção. Talvez não tão elaborado, não tão planejado quanto hoje, mas já existiam todas aquelas técnicas e a grande prova do sucesso disso aí é que elas estão perdurando até hoje. Então, a primeira etapa da produção chama-se produção caseira, ou seja, exatamente essa que não tinha tanta elaboração, tanto planejamento, tanta técnica, mas que funcionava bem. Que é o exemplo da pirâmide, o exemplo dos aquedutos lá de Roma, que existem também até hoje, o próprio exemplo da Muralha da China, que também é um monumento bastante visitado hoje, famosíssimo, e que existe desde essa época da produção caseira. Já pensando numa evolução do sistema de produção não ser tão caseiro, não ser tão artesanal, tão arcaico, artesanal, veio então o indício da produção artesanal. Produção artesanal é aquela que antecede a Revolução Industrial. E ela tem como características trabalhadores muito qualificados, ferramentas simples e flexíveis e um grande detalhe, um item conforme o desejo do cliente. Na produção artesanal, vamos ter a ideia de um sapato. O cliente chegava até o artesão, pedia um sapato exatamente como ele queria, que não necessariamente era igual ao sapato que o outro cliente queria, era artesanal e personalizado. Isso indicava que várias pessoas naquela produção eram especializadas tecnicamente numa etapa de preparar esse sapato. Uma pessoa era específica em curtir o couro, a outra pessoa em cortar esse couro, a outra pessoa fazia parte do acabamento, a outra preparava a sola. Isso, pessoal, dava um indício de que muita gente precisava estar trabalhando ali naquele processo para que ele fosse concluído até o fim. Então, eram muitas pessoas fazendo uma atividade, muitas pessoas precisavam ser treinadas frequentemente e isso levava um bom tempo e levava um bom custo. Muita gente em produção, muito tempo em produção, significa alto custo. E foi aí que a produção começou a evoluir para a sua terceira fase histórica, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é o conjunto de mudanças tecnológicas com profundo impacto no processo produtivo. Ela foi dividida em 3 fases, e essas fases, pessoal, varia esse tempo, esse ano, de acordo com cada autor. Então, vamos nos focar no que cada fase representa. A primeira fase, de 1780 a 1830, ela foi muito caracterizada pela substituição desse trabalho manual muito grande pelas máquinas. É claro que as máquinas não substituíram o homem, no entanto, elas passaram a trabalhar ao lado do homem. Muitas pessoas perderam seus empregos artesanais porque uma máquina fazia atividade que muitos homens faziam. E as pessoas passaram a ter que se adaptar a trabalhar
com as máquinas, paralelamente com as máquinas. A segunda fase da Revolução Industrial foi de 1860 a 1945, que chama-se Revolução Tecnológica. Ora, na primeira fase, foram inseridas as máquinas no processo industrial. Nessa segunda fase, que é a Revolução Tecnológica, as pessoas começaram a querer evoluir algum conceito, querer procurar coisas novas para melhorar esse advento da máquina na produção. Então, elas incluíram, por exemplo, o motor elétrico, combustíveis químicos, entre muitas outras coisas. Já a terceira e última fase da Revolução Industrial começou em 1970. Ela é chamada de Revolução Digital. E nós estamos nela até hoje, pessoal. Duas grandes características dessa terceira fase é a nanotecnologia e a robótica. Até agora nós falamos sobre a evolução histórica da produção. Começamos a falar um pouco sobre revolução industrial. E eu ressaltei, eu pincelei para vocês 3 características da revolução industrial que eu acho muito importantes para vocês, como administradores, conhecerem. A primeira é o Taylorismo, ou administração científica. A segunda é o Fordismo, também conhecido como produção em massa. E a terceira é o Toyotismo, também conhecido como um sistema de produção enxuta ou o sistema Toyota de produção. No Taylorismo, pessoal, um grande estudioso chamado Frederick Taylor estudava formas de tornar a empresa mais produtiva, mais eficiente. Uma dessas formas de tornar a empresa mais produtiva, por exemplo, é a padronização. Outras características do Taylorismo é o conceito de produtividade bem definido, uma vez que o Taylor estudava como tornar a empresa mais produtiva. Então, produtividade é a relação entre a produção e os fatores de produção utilizados. Um segundo conceito bastante característico do Taylorismo é a eficácia, que trata do que fazer, de fazer a coisa certa. Um terceiro conceito bastante característico do Taylorismo é a eficiência, que trata de como fazer, de fazer a coisa certa, mas com menos recursos. Um grande exemplo, pessoal, sobre eficiência e eficácia é o João e a Maria. Está aí no seu caderno de estudos. João e Maria são 2 irmãos que receberam uma tarefa: comprar 4 frutas diferentes, e para isso eles receberam R$10 cada um. O João comprou as 4 frutas, mas gastou os R$10. A Maria comprou as mesmas 4 frutas, no entanto gastou R$5. Os 2 foram eficazes, os 2 fizeram a coisa certa, os 2 compraram as 4 frutas. No entanto, Maria, que gastou menos recurso, nesse caso o recurso que ela gastou foi menos dinheiro, ela foi eficiente, porque além de fazer a coisa certa, ela fez com menos recursos. A segunda característica que eu queria ressaltar da Revolução Industrial para vocês é o Fordismo. O Fordismo tem esse nome porque ele foi instituído por Henry Ford, que era um americano bastante famoso. Todo mundo conhece hoje em dia os carros Ford, e naquela época ele ficou bastante famoso também por esses carros. E o Fordismo foi caracterizado pela produção em massa. Esse sistema revolucionou a indústria automobilística a partir de 1914. O Ford, ele até esse momento, já conhecia carros anteriores. O Ford não foi a primeira pessoa que fez um carro na história. Muita gente pensa isso, mas é um grande engano. Já existiam carros anteriores ao carro do Ford. Existia inclusive um carro artesanal. Só que esse carro, por ser artesanal, ele era mais caro, demorava mais tempo para fazer. E o sonho que o Ford tinha era massificar o carro, era tornar o carro mais acessível às pessoas. E para isso ele começou a estudar como é que ele poderia tornar esse carro mais acessível. E ele teve a ideia de produção em massa, que era produzindo uma coisa uma vez só, aliás, várias vezes uma mesma coisa, ele conseguiria tornar esse item mais barato. Ou seja, ele produzia o mesmo carro com as mesmas peças da mesma cor numa linha de produção contínua, tornando isso mais simples de ser produzido, parando menos, com menos troca de peças, com menos troca de pessoas. Isso se chama produção em massa. Isso se chama Fordismo.
Algumas características do Fordismo é a produção padronizada, que o Ford foi buscar lá do Taylorismo, o mesmo conceito que o Taylor tinha de padronização, o Ford aplicou aqui. Também os custos menos elevados que a produção artesanal, por ele fazer numa linha uma grande quantidade de produtos de uma só vez. E os postos de trabalho. Como ele passava a trabalhar pessoas e máquinas, então as pessoas eram treinadas em cada posto de trabalho para executar a mesma atividade repetidas vezes. A terceira e última característica que eu gostaria de falar para vocês sobre a Revolução Industrial é o toyotismo, ou o sistema Toyota de produção. O sistema Toyota de produção é caracterizado por algumas etapas: o benchmarking, o just in time, Kanban, Kaizen, eliminação de desperdícios, lotes pequenos e trabalhadores multifuncionais. Vamos começar a detalhar cada um deles. O benchmarking. Quando a produção em massa estava funcionando lá nos Estados Unidos, a empresa Toyota já existia no Japão. E uma das pessoas da empresa Toyota, chamada Eiji Toyoda, foi visitar uma das empresas da Ford para conhecer que práticas que ele estava usando lá na Ford que estavam funcionando tão bem. Isso, pessoal, chama-se benchmarking. É quando uma pessoa vai até o mercado conhecer que práticas estão sendo utilizadas, que melhores práticas estão sendo utilizadas no mercado para voltar para a sua empresa e aplicar na sua empresa. Então o Eiji Toyoda fez um benchmarking quando saiu do Japão e foi conhecer a Ford. Só que o Eiji Toyoda percebeu que ele não ia conseguir aplicar na Toyota o mesmo processo de produção em massa. Por quê? O Japão era bem diferente dos Estados Unidos, pessoal. O Japão tinha menos recursos, menos espaço físico, por exemplo. Então ele começou a perceber, esse modelo funciona muito bem nos Estados Unidos, mas não vai dar muito certo aqui no Japão não. Então daí ele adaptou esse sistema e ele criou o sistema Toyota de produção, ou o sistema enxuto, de produção enxuta, onde cada produção é feita mediante os pedidos dos clientes. Pediu, liberou. No produção em massa, se produzia à vontade, ficava lá estocando, esperando os clientes irem lá e comprarem. No produção enxuta não, se produz só aquele que foi pedido. E aí, chama um pouquinho da próxima característica do sistema Toyota de produção, que é o just in time. O just in time é um dos pilares da produção enxuta. E nada é produzido fora da hora, ou seja, nenhuma peça é retirada sem uma solicitação específica, porque vai ter um produto a ser produzido, e nenhum produto é produzido se não tiver o pedido na hora que foi pedido. Nada é produzido para ser estocado em grande escala, os estoques são pequenos. Uma outra característica do sistema Toyota de produção é o Kanban, que traduzindo essa palavra do japonês para o português significa placa visível. Ela é um cartão que controla o fluxo de produção e agiliza a entrega e produção de peças. Outra palavra em japonês que caracteriza muito fortemente o sistema Toyota de produção é o Kaizen. Kaizen em português significa melhoria contínua. No sistema Toyota de produção há uma preocupação muito grande com a qualidade dos produtos e serviços que são realizados. Então, melhoria contínua quer dizer o quê? Nada está com a qualidade tão boa que eu não possa pensar em algo que venha melhorar essa qualidade desse produto e desse serviço para o meu cliente. Outra característica é a eliminação de desperdícios. Quanto menos eu desperdiço, maior produtividade eu tenho. Mais uma característica, lotes pequenos. Lotes pequenos dos produtos fornecem para a empresa a possibilidade de garantir maior variedade. Ou seja, a empresa tem a possibilidade de dar maior variedade de produtos para aquele mesmo item. Por exemplo, o carro que Ford só fazia preto, aqui no STP, no sistema Toyota de produção, eu posso fazer o mesmo carro, 10 carros vermelhos, 10 carros brancos, ou seja, oferecer variedade para o nosso cliente. Uma última característica que eu gostaria de ressaltar para vocês do toyotismo são trabalhadores multifuncionais. Enquanto lá na produção em massa os trabalhadores ficavam no mesmo posto de trabalho e eram treinados para exercer repetidamente a mesma atividade, já aqui
no sistema Toyota de produção, existem trabalhadores multifuncionais. Eles são treinados em mais de uma função e eles podem ser trocados de função, evitando assim até a fadiga ou monotonia. O modelo de transformação é formado por 3 elementos: as entradas, o próprio modelo de transformação e as saídas. As entradas também são chamadas de input e as saídas de output. Essas entradas são, por exemplo, máquinas, pessoas, rótulos, materiais que são usados para serem inseridos dentro do processo de transformação. Nesse processo de transformação, que é o segundo elemento do modelo de transformação, ocorre a agregação de valor, ocorre a transformação daqueles recursos que foram inseridos nele. Para quê? Para conseguir oferecer a saída ou output para o cliente, que é o bem ou o serviço. Não está difícil não, gente. Olha só, vamos ver aqui que esse modelo de transformação ele é aplicado para qualquer processo, para qualquer empresa. Por exemplo, uma fábrica de refrigerante. As entradas, alguns exemplos de entrada seriam funcionários, rótulos, essência, água. Já entrando no processo de transformação, nós teremos dentro dele o setor de preparação, o setor de envase, o processo de preparação, o processo de envase. E eles emitiriam uma saída que seria o produto refrigerante. Da mesma forma, numa gráfica, alguns exemplos de entradas seriam gráficos, designers, impressoras, papel, tinta. Dentro do processo de transformação, nós teríamos, por exemplo, o processo de design, o processo de impressão e o processo de encadernação. E a saída seria materiais impressos. Também um exemplo de um escritório de contabilidade. Alguns exemplos de entrada seriam funcionários, informações, computadores. Já no processo de transformação, nós teríamos a escrituração de contas ou assessoria contábil. E a saída seriam contas e demonstrativos publicados e certificados. Dentro do conceito de modelo de transformação, nós temos o conceito de processo, que é o conjunto de meios e atividades interrelacionados que transformam recursos, que são as entradas, em produtos ou serviços, que são as saídas. O conceito de produção, pessoal, envolve todos esses dois que nós acabamos de aprender. Produção consiste em adicionar valor aos bens ou serviços durante o processo de transformação. E agora finalmente chegamos na terceira fase, na terceira etapa. Vamos conhecer os tais instrumentos de produção. O processo de produção, pessoal, compõe-se de 3 elementos associados: trabalho, matéria-prima e instrumentos de produção. O trabalho é a atividade que, utilizando os instrumentos de produção, transforma a matéria-prima num bem. Já a matéria-prima são objetos que são transformados para constituírem o bem final. E os instrumentos de produção são tudo aquilo que permite transformar a matéria-prima num bem final. Um exemplo para ficar mais claro para vocês: a costureira. O trabalho é exatamente a costureira, é a força de trabalho, é o intelecto, é a mão da costureira. A matéria-prima é o tecido, é a linha, etc. É tudo aquilo que ela usa para fazer o bem, que no caso dela é a roupa. E os instrumentos de produção é a tesoura, a agulha, máquina de costura, etc. Tudo aquilo que ela vem usar para ajudar a fazer aquela roupa que ela vai entregar para o cliente dela. Esses instrumentos de produção, pessoal, esses elementos do processo de produção, na verdade, eles interagem. Não pode existir um sem o outro. Por exemplo, se existisse só a costureira lá esperando, mas ela não tivesse o material, matéria-prima para executar a tarefa dela, ela não conseguiria o output, a saída, que é o bem que ela precisa entregar para o cliente dela. Então, precisa existir uma relação entre instrumentos de produção, matéria-prima e trabalho, para que ocorra o modelo de transformação, para que o cliente no final tenha em suas mãos o seu bem ou o seu serviço. E aí, dentro dos instrumentos de produção, nós vamos entender um pouco os modos de produção. Como é que essa produção pode ser executada? Que varia de acordo com o tipo de sociedade e a cultura.
Nós temos 6 modos de produção bastante conhecidos, que são o modo de produção primitiva, o modo de produção escravista ou escravagista, o modo de produção asiático, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista e o modo de produção socialista. Parece muita coisa, mas a gente vai conhecer passo a passo cada um deles a partir de agora. O modo de produção primitiva, pessoal, existe desde o aparecimento da sociedade humana, quando as pessoas trabalhavam em conjunto. Essa é uma grande característica desse modo. Os meios de produção e os frutos do trabalho eram propriedade coletiva. Não existia um dono, não existia um senhor das terras ou um senhor do resultado. As pessoas trabalhavam umas para as outras. As relações de produção eram relações de amizade e ajuda entre todos. Já o segundo modo, que é o modo de produção escravista ou escravagista, alguma característica deles era que os meios de produção, como as terras, os instrumentos de produção e os escravos, eram propriedade de um senhor. As relações de produção eram relações de domínio e sujeição. Ou seja, os escravos não trabalhavam, o fruto do trabalho dos escravos não era em benefício deles, era em benefício desse senhor. O terceiro modo de produção, que é o asiático, ele tem 2 características interessantes. A primeira é a propriedade de terra pelos nobres, ou seja, os nobres possuíam toda aquela terra e as pessoas que podiam ser camponeses ou escravos trabalhavam para entregar alguma coisa aos nobres. Claro, os escravos a gente já viu que não tinham direito de nada em relação ao que eles produziam. Tudo que eles produziam ia para esses nobres, mas os camponeses não. Eles podiam produzir tanto para os nobres quanto alguma pequena parte para eles próprios. É o que diferenciava o asiático do escravagista. O quarto modo de produção é o feudal, pessoal. Tem 2 características também interessantes para vocês. A relação entre senhores e servos e o rendimento agrícola baixo e produtividade dos artesãos em declínio. Ou seja, os senhores trabalhavam, os servos trabalhavam para os senhores. Isso não quer dizer que eles fossem escravos. Muitas vezes eles trabalhavam para pagar alimento e para pagar onde eles dormiam. Eles podiam ir embora, eles eram livres para ir embora, mas eles ficavam muitas vezes porque não tinha outro lugar para ir. Ou seja, tudo aquilo que eles trabalhavam em relação aos seus senhores. E o rendimento agrícola baixo, a produtividade dos artesãos, é que começou a ficar muito caro produzir a produção artesanal, né? Fazer a produção artesanal ficou caro. Então eles começaram a pensar, a criar estruturas que foram desestimulando esses artesãos a trabalhar. E muitos desses artesãos foram entrando no modo de produção feudal e trabalhando para os senhores também. O quinto modo de produção, gente, é o modo de produção capitalista, que é um modo caracterizado pela relação assalariada e por 2 classes sociais. Ou seja, existem a classe dos funcionários e a classe das pessoas que são os empregadores. E os funcionários trabalham para os empregadores para receber salário. O sexto e último modo de produção é o modo de produção socialista, cuja característica principal é que não existe empresa privada e não há separação entre proprietário e empregado. Ou seja, claro que existe distinção de classes também, mas a ideia principal desse modo é que as pessoas, todas elas, sejam elas ricas ou pobres, proprietárias ou empregadas, estejam satisfeitas com educação, alimentação, segurança, do mesmo modo.